Olá, amigos. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja uma realidade no coração de cada um. Que a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração, na sua vida, no seu lar, na sua casa, em nome de Jesus Cristo. Que a graça do Senhor seja uma realidade na vida de cada um. Bem-vindo a mais uma gravação de mais esse vídeo da série O Evangelho da Salvação como Ele é. Este vídeo vai estar no meu canal, na playlist, o Evangelho da Salvação como Ele é. E oramos para que o Espírito Santo nos ajude, nos oriente e nos abençoe nesse momento em que vamos estar, por alguns instantes, meditando na palavra do Senhor, na palavra de Deus, no nome santo e glorioso do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe o seu coração, que o Espírito Santo nos ajude neste momento a realmente estarmos na presença dele e que a luz do Espírito Santo nos ajude no entendimento da palavra do Senhor Jesus. E hoje estou sem o meu teclado, mas vou estar cantando hino, louvando o nome de Jesus. E hoje eu quero cantar um hino que o Senhor me deu a graça de compor. E é um dos hinos que o Senhor, pela sua misericórdia, nos abençoou, nos ajudou e nos concedeu a inspiração de estar compondo alguns hinos, e esse que eu vou cantar agora é um desses hinos. Que Deus abençoe, venha, medite na mensagem cantada neste momento, em nome de Jesus. Reconheço a grandeza do teu amor, contemplo a beleza de tua santidade. No teu templo quero exaltar-te com louvor, cantar glorificando, falando de tua bondade. Jesus, confesso que tu és meu único Senhor, a ti já entreguei todo o meu ser em tuas mãos. Sei que posso confiar, porque tu cuidas de mim. Sei que posso confiar, porque tu cuidas de mim. Sou alvo do teu amor. Reconheço a grandeza do teu amor, contemplo a beleza de tua santidade. No teu templo quero exaltar-te com louvor, cantar glorificando, falando de tua bondade. Jesus, confesso que tu
és meu único Senhor, a ti já entreguei todo meu ser em tuas mãos. Sei que posso confiar, porque tu cuidas de mim. Sei que posso confiar, porque tu cuidas de mim. Sou alvo do teu amor. Amém. Louvamos a Deus que nós fomos alcançados pelo amor de Cristo. A graça salvadora do Senhor Jesus Cristo nos alcançou e nós estamos salvos porque o Senhor Deus entregou Jesus Cristo para morrer na cruz pelos nossos pecados e por isso estamos salvos, né? Por esta graça maravilhosa, pelo nome glorioso do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que possamos, pelo Espírito Santo, entender essa maravilhosa graça do Senhor Deus que nos concedeu através de Jesus Cristo. Bendito o nome do Senhor. Vamos fazer uma pequena oração, em seguida vamos estar indo para a palavra do Senhor. Helena Ribeiro está aí conosco, Deus abençoe. Seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos falar com Deus. Querido Senhor Deus, mais uma vez queremos agradecer ao Senhor pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pelo privilégio que o Senhor nos concede, ó Deus, de podermos estar agora em mais este momento, ó Deus, de meditação da tua palavra, de louvor ao teu nome. Ó Deus, que o teu Espírito Santo nos ajude a entender agora aquilo que vamos ver na palavra do Senhor, sobre, ó Deus, o plano da salvação do Senhor, o evangelho da salvação, como ele é. Ajuda-nos com o teu Espírito Santo, nos iluminando para o entendimento da tua palavra. Abençoe aquele que estiver enfermo, cura as enfermidades, resolve os problemas difíceis, ó Deus. Abençoe cada um de uma forma muito especial, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Glórias a Deus. Como eu já disse, nós estamos aqui todos os domingos neste horário. Domingo passado não estivemos aqui, estive acompanhando a minha esposa na companhia da minha sogra, que já está bastante idosa, e nós vamos passar uns dias com a minha sogra, eu junto com a minha esposa. E no domingo que vem nós não gravamos o vídeo. Mas estamos aqui neste momento. E no último domingo que nós gravamos aqui, nós estivemos ainda falando sobre o versículo 1 do capítulo 53 de Isaías. Capítulo 53 de Isaías, versículo 1, que diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. E, portanto, lemos esse texto e nós consideramos um pouco lá em Mateus capítulo 13, versículo 15, né? Quando o Senhor Jesus pregando, ele disse que o coração do povo estava endurecido, não queriam ouvir a mensagem dele, e quando ouviam, não ouviam de bom grado a mensagem do Senhor Jesus Cristo. E por isso, do capítulo 53, versículo 1, quando fala da receptividade, que o povo não foi receptível à mensagem de Isaías, e no tempo de Jesus também, eles continuaram a mesma coisa, endurecidos, não gostavam e não queriam ouvir e aceitar a mensagem do Senhor Jesus, a pregação do Senhor Jesus. E o texto que nós lemos, né, em Mateus capítulo 13, versículo 15. Evangelho de São Mateus, capítulo 13,
versículo 15, nos diz o seguinte: o Senhor Jesus mesmo expressou essas palavras com relação ao povo daquela época. Ele disse: porque o coração deste povo está endurecido. Quer dizer, lá no tempo de Isaías, 750 anos antes de Jesus vir ao mundo, nascer aqui, eles já estavam com o coração endurecido, não ouviam a mensagem de bom grado. E no tempo de Jesus, continuou a mesma coisa, 750 anos depois, diz: porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, fecharam os olhos para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração e se convertam e eu os cure. Então eles estavam desta forma. Jesus não podia abençoá-los, não podia curá-los. Por quê? Porque eles estavam ouvindo de mau grado a palavra do Senhor Jesus. Não o aceitaram com alegria, com bom grado. Né? E nós consideramos esse texto, né, dizendo eles se tornaram estúpidos. Era isso que Jesus estava dizendo. Quando alguém não recebe a mensagem do Senhor Jesus, quando alguém não recebe o Senhor Jesus, quando alguém ouve de mau grado a mensagem de Jesus Cristo, a mensagem do Evangelho, esse alguém está agindo com uma estupidez tremenda. E eles se tornaram estúpidos, insensíveis, não sentiam nem mesmo a presença maravilhosa do Senhor Jesus. Desatentos à mensagem, né, do Senhor Jesus. Quantas pessoas ainda hoje, né, nos dias de hoje, são pessoas que não prestam atenção, não dispensam atenção à mensagem do Senhor Jesus Cristo, à mensagem do Evangelho. Né? A ideia é que as pessoas entram nesse processo pouco a pouco. Pouco a pouco elas vão se tornando estúpidas, vão se tornando insensíveis quanto à palavra do Senhor, vão se tornando desatentos. Aos poucos elas entram nesse processo, né, até chegar à condição de ignorar a verdade. Passam a ignorar a verdade do Senhor Jesus Cristo. E desse texto, capítulo 13 de Mateus, né, versículo 15, nós consideramos também o versículo 16 e 17. Versículo 16 e 17 diz o seguinte: mas bem-aventurado vossos olhos, porque veem, e vossos ouvidos, porque ouvem, porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não ouviram, e ouvir o que ouvis e não o ouviram. Quer dizer, aí Jesus faz então essa observação. A maioria do povo, não ouve de bom grado a minha mensagem. Eles não querem ver com os olhos, entender com o coração. Eles rejeitam a minha palavra. Mas vocês, aí ele vira para os discípulos que seguiam a Jesus e ouviam a sua palavra de bom grado, que eram pouco. A multidão, o povo em si, né, não estavam seguindo a Jesus porque o amavam. Principalmente os líderes religiosos, os sacerdotes, né, os políticos da época, eles eram corruptos, né? Tinham os samaritanos, os cobradores de impostos, que também não ouviam a mensagem de Jesus, porque Jesus combatia a corrupção daquelas autoridades. Eles não ouviam de bom grado, mas havia os discípulos, aqueles que seguiam Jesus de perto e que ouviam com atenção e de bom grado a sua mensagem. Aí ele disse: bem-aventurados vossos olhos, porque veem, e vossos ouvidos, porque ouvem. Porque, na verdade, vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não ouviram, e ouvir o que ouvis e não o ouviram. Jesus disse que aqueles profetas no passado, eles gostariam de ter ouvido, de ter visto Jesus pessoalmente, ouvido a sua palavra da sua própria boca. E Jesus disse: vocês são bem-aventurados, vocês são felizes, porque vocês ouvem, prestam atenção.
quando nós prestamos atenção à palavra do Senhor, o próprio Jesus disse que somos felizes. Bem-aventurados sois vós, quando ouvir de bom grado a palavra do Senhor nosso Deus, do Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus disse aqui, bem-aventurados, essa expressão de Jesus nos leva ao sermão que ele pregou no monte. Em Mateus capítulo 5, nós vamos agora para no mesmo evangelho de Mateus, que nós lemos aí, né, o capítulo 15, verso 15, 16 e 17. Agora nós vamos para o capítulo 5 do evangelho de São Mateus. O capítulo 5 do evangelho de São Mateus, que é o Sermão do Monte. O sermão que Jesus pregou no monte. E no vídeo de hoje, nesse vídeo que estamos gravando, estamos destacando aqui que Jesus foi para nós um grande exemplo de humildade. Ele realmente pôde dizer com muita propriedade no capítulo 11 de São Mateus mesmo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E realmente ele foi um exemplo muito grande de humilde, homem humilde, obediente a Deus, que obedeceu a Deus em tudo que Deus havia determinado que ele fizesse. Ele fez exatamente tudo conforme Deus o orientou que fizesse, na sua humildade. Jesus era humilde. Veja bem no capítulo 5 de Mateus, veja como esse capítulo começa. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e ele passou a ensinar-lhes, dizendo, eu gostaria de destacar aqui essa questão, Jesus subiu ao monte. Onde é que ele foi pregar? Né? Onde é que ele pregou o seu grande sermão, o seu eloquente sermão, um sermão que aquele povo ainda não tinha ouvido de ninguém. Eles não viram ninguém pregar como Jesus pregou aquele sermão. Eles não tinham ouvido aquela palavra, aquelas mensagens, né, daquele sermão. Eles não ouviram de ninguém. Agora estavam ouvindo de Jesus. João Batista Mariano, Deus abençoe, seja bem-vindo a este momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas onde Jesus pregou esse grande sermão? Vendo Jesus, a multidão subiu a um monte. Então ele foi para o monte. E, assentando-se, Jesus assentou. Imagina a cena. A multidão ali, o povo em volta, ouvindo Jesus, querendo ouvir Jesus, ele sobe no monte e assenta. Não mandou construir um palanque, não mandou construir uma plataforma, se bem que não há pecado nisso, não há erro nenhum nisso. Há erro quando a pessoa faz isso, os grandes pregadores fazem isso por vaidade própria. Um palanque, uma plataforma para que esteja destacado, quando ele faz isso por vaidade própria, para poder se apresentar, para poder pregar, porque ele acha que ele é o grande, né? O erro está nisso. Mas Jesus não quis nem isso. Ele não se preocupou com isso. Ele poderia ter planejado, ter organizado, ter programado tudo e falando, olha, constrói um palanque, constrói aí uma plataforma bem destacável, eu vou subir lá e vou pregar para o povo. Não, ele subiu ao monte, assentou-se. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e assentando-se, aproximaram-se dele seus discípulos. E aí, ele passou a ensiná-los, dizendo, Rogério Critalino, Deus abençoe, seja bem-vindo. Foi meu colega de trabalho lá nos Correios, Deus abençoe. Obrigado por estar conosco. Rogério Critalino, Deus abençoe. Então ele assentou-se, Jesus subiu no monte, assentou-se, os discípulos ficaram em volta dele e ele começou a ensinar os discípulos. Ele começou a dar um ensinamento muito interessante para os discípulos que eles mesmos ficaram admirados. Aí Jesus começa dizendo,
Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Naquele tempo, Jesus pregar essa palavra e começar dizendo: bem-aventurado os pobres de espírito. O que não havia com fartura era pessoas pobres de espírito. Naquele tempo, o que havia muito era pessoas revoltadas. Muitos dos judeus querendo ser libertos do jugo romano, do jugo do governo romano. Eles queriam era guerrear, tanto é que eles esperavam um Messias que viesse como guerreiro, montado em cavalos, por sangue, que criasse um exército naquela época e libertasse o povo judeu do jugo romano, né? Do governo, do reinado, do Império de Roma. Então, Jesus começar a pregar a sua palavra e começar a dizer: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E o que é pobre de espírito, né? O que significa ser pobre de espírito? Vamos ver algumas características de ser pobre de espírito. Uma pessoa pobre de espírito é uma pessoa de espírito quebrantado. Muitas vezes essa expressão é usada hoje com um sentido pejorativo. Você é pobre de espírito, isso é pobreza de espírito. Mas essa pobreza de espírito aqui, quando Jesus disse bem-aventurados pobres de espírito, né? No capítulo 5, versículo 3 de Mateus, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus não estava aqui usando uma palavra pejorativa, ele não estava falando num sentido pejorativo. Mas ele estava ensinando que as pessoas pobres de espírito eram pessoas de espírito quebrantado. Uma pessoa com espírito quebrantado é aquela que, estando cansada e sobrecarregada, recorre a Jesus. Esse é o pobre de espírito que Jesus estava dizendo, que Jesus estava ensinando. Conceição Santos, Deus abençoe, seja bem-vinda em nome de Jesus Cristo. Então essa é a pessoa pobre de espírito. No capítulo 11, versículo 28 a 30, Jesus faz um convite, ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Joandir Ramos da Silva, Deus abençoe, seja bem-vindo em nome de Jesus Cristo. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Aí ele disse assim: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Jesus podia dizer isso, porque ele era realmente um homem manso e humilde de coração. Ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Isso está no capítulo 11, versículo 28 a 30 de Mateus. Você pode depois, eu convido você para depois ler esse texto aí na sua casa. Encontrareis descanso para as vossas almas. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quer dizer, uma pessoa que é pobre de espírito, que Jesus falou, no sentido que Jesus falou, não no sentido pejorativo de hoje. Muitas vezes alguém chama um outro alguém de pobre de espírito, no sentido pejorativo. No sentido de ofender a pessoa, no sentido de chamar a pessoa de boba. Não? Então, mas Jesus, quando ele disse bem-aventurados os pobres de espírito, não estava falando nesse sentido pejorativo de hoje. Ele estava falando nesse sentido aqui, uma pessoa de espírito quebrantado, uma pessoa que procura aprender com Jesus, que é manso e humilde de coração, uma pessoa que recorre a Jesus quando ele está cansado e oprimido. Essa é uma pessoa pobre de espírito que recorre ao Senhor Jesus. Irmã Gerlinda Oliveira, Deus abençoe, seja bem-vinda em nome de Jesus Cristo. Então, por isso que ele disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então você não precisa preocupar-se ou ter medo, né, de ser pobre de espírito, mas ser pobre de espírito no sentido de que Jesus falou. Esse pobre de espírito, que é a pessoa que tem o espírito quebrantado, que atende, que conhece, que recorre a Jesus e aceita o convite dele de ir a ele.
e ser aliviado do seu peso na vida. Essa é a pessoa humilde, pobre de espírito que Jesus falou. Em seguida ele disse no verso 4, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Aqui, naquele tempo, havia muitas pessoas que estavam chorando, que choravam. A perseguição, né? Jesus disse, quando ele fosse embora, que haveria uma perseguição tremenda, uma perseguição horrível contra aqueles que o seguiam, contra os discípulos, contra os apóstolos, contra aqueles que seguiam fielmente a Jesus. A perseguição seria terrível. Pais iriam chorar por seus filhos. Naquele tempo, o Império de Roma, que perseguia os cristãos, às vezes, quando ele pegava uma família cristã, uma família que seguia os passos de Jesus, uma família que considerava as palavras de Jesus e que não negavam a fé em Jesus, e por não negar a fé em Jesus, as autoridades daquela época tomavam todos os bens daquela família, confiscavam os bens daquela família e prendia os pais, colocava os pais presos. Os filhos, às vezes menores, crianças, iam para a rua e o imperador, as autoridades de Roma, proibia qualquer família de socorrer os filhos que estavam na rua, de socorrer aquelas crianças que foram jogadas nas ruas. Agora, imagina como ficavam os pais presos na cadeia, presos por não negar a fé em Cristo. E saber que seus filhos estão perambulando pelas ruas, às vezes crianças indefesas, perambulando pelas ruas, e eles presos não podiam fazer nada. E as autoridades proibiam qualquer família, qualquer pessoa de ajudar aquelas crianças, de socorrer aquelas crianças. Então havia muita perseguição, iria haver muita perseguição e muita gente iria chorar terrivelmente. Mas Jesus estava falando, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Os que choram porque são perseguidos por seguir a Cristo. São perseguidos, maltratados, rejeitados. Mas não negam a fé. Não negam sua fé em Cristo Jesus. Não desviam, não se apostatam da fé. Mas permanece firme na graça, no conhecimento de Jesus e não negam a Cristo, mesmo diante do sofrimento. Eles iriam chorar e chorar tremendamente. Mas Jesus prometia aos que choravam o consolo, dizendo, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Porque eles serão consolados. Os que choram, bem-aventurados os que choram, são aquelas pessoas de espíritos penitentes, de espírito penitente, pessoa que ao perceber também os seus pecados, pessoas que ao perceber que seus pecados a tornam culpadas, recorrem à palavra de Deus, a Jesus Cristo. Quer dizer, além dessas pessoas que estavam sofrendo e chorando pela perseguição, agora há um destaque também para aquelas pessoas que reconhecem, eu sou pecador, eu sou pecadora. E não existe ninguém que possa se esquivar disso. Não existe ninguém que possa dizer, eu não sou pecador, eu não peco. Todos nós pecamos. Diz a palavra de Deus em Romanos 3:23. Porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Separados, estão carentes da glória de Deus. Deixaram a Deus, estão distanciados de Deus pelo pecado. Mas quando a pessoa reconhece que ela é pecadora e que o pecado separa ela de Deus, então ela corre para os pés de Jesus. Arrepende-se de seus pecados, pede perdão e na maioria das vezes a pessoa realmente penitente, ela chora
diante de Deus, chora diante de Jesus Cristo, ela chora pedindo perdão, arrependida de seus pecados. Né? Então, essa é a pessoa que chora, pessoa que ao perceber que seus pecados a tornam culpada, recorrem à palavra de Deus, a Jesus Cristo. Às vezes vai com choro, com lágrimas. E essas pessoas, Jesus está dizendo, elas serão também consoladas. Nós encontramos na carta do apóstolo Tiago, no capítulo 4, versículos 7 a 10, né, dizendo... no versículo 9 ele diz assim, senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Quer dizer, Tiago escrevendo a sua carta universal, que foi dirigida a toda a igreja, a todos os leitores da Bíblia, no mundo inteiro, ele disse, olha, nós não temos motivo somente para ficar felizes e sorrindo. Já notaram como as pessoas hoje, elas só querem ser felizes, elas só querem sorrir todo dia e toda hora, só querem alegria e mais alegrias. Elas não importam se em alguns momentos pecam contra Deus. As pessoas não se importam nem um pouquinho com o fato de que normalmente ela peca contra Deus e o pecado separa ela de Deus. E que o pecado não tem condições de fazer uma pessoa realmente feliz. Dá algumas alegrias momentâneas, passageiras, mas feliz a pessoa não é. Então, por isso que Tiago disse, olha, não fica achando que nós temos que ser felizes, alegres e sorridentes todos os momentos, não, porque vai ter momento em que Deus vai se entristecer conosco. Deus vai se entristecer conosco por causa dos nossos pecados contra Ele, por causa das nossas ofensas contra Ele, e Deus não vai se sentir bem com isso, Ele não vai estar bem conosco. E aí o que eu devo fazer diante disto? Quando eu percebo que Deus não está feliz comigo, que Deus está ofendido comigo, porque eu pequei contra Ele, porque Deus não suporta o pecado. Então, se eu cometo um pecado e sei ofendi a Deus, ofendi o Senhor Jesus Cristo, eu transgredi os mandamentos do Senhor Jesus, eu desobedeci o ensinamento do Senhor Jesus, então esse é o momento em que nós devemos realmente chorar. Não é sorrir e ser feliz. As pessoas hoje só querem todo dia, todo momento, ser feliz, alegre e sorrir, e não se importam nem um momento em ter comunhão com Deus e sentir os seus pecados contra Deus, para se arrepender, abandonar esses pecados, pedir perdão a Deus para servi-lo e agradar a Ele em todos os momentos. Por isso que Tiago, na sua carta, disse, senti as vossas misérias. Que misérias? Misérias do pecado, da desobediência a Deus. Né? Lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza. Né? E em Mateus capítulo 5, verso 4, os que choram, né? Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Era disso que Jesus estava falando. E no verso 29, humilhai-vos perante o Senhor, ainda Tiago, né? Ainda Tiago dizendo, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Quer dizer, quando nós vamos ao Senhor Deus, quando nós vamos ao Senhor Jesus Cristo, quando nós vamos a Ele, às vezes até chorando, arrependido dos nossos pecados e pedindo perdão, Ele nos abençoa, nos consola, nos conforta, e nós nos humilhamos debaixo da mão dele, e no momento certo em que for do agrado dele, ele irá nos exaltar. E quando Deus exalta alguém, quando Deus coloca alguém no lugar que ele quer que a pessoa fica, ninguém tira ela dali. Quando Deus abençoa uma pessoa, ninguém rouba essa bênção. Ninguém pode roubar a bênção que Deus nos concede. Se nós nos arrependemos dos nossos pecados e vamos para os pés de Jesus Cristo, às vezes chorando, humilhando-nos debaixo da mão do Senhor, arrependidos dos nossos pecados e pedindo perdão, Ele nos perdoa, e por causa da nossa humilhação diante dEle, Ele vai chegar no momento em que Ele vai nos exaltar, vai nos abençoar,
E quando ele fizer isso, ninguém vai roubar a nossa bênção, ninguém vai roubar, nos tirar do lugar onde Deus nos coloca, em nome de Jesus. Bendito o nome do Senhor. Bem, eu vou encerrar por aqui. Nós paramos no versículo 4 do Sermão do Monte, né? Versículo 4. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. E no domingo que vem, nós prosseguiremos com a nossa palavra a partir do versículo 5. Né? No versículo 5, quando ele diz, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, no domingo que vem, nós prosseguiremos com mais um vídeo nesse mesmo assunto, falando sobre, continuando no Sermão da Montanha. Lembre-se, estamos falando, tomando como base para a nossa palavra, a nossa mensagem, Isaías capítulo 53, e nós estaremos voltando para aquele capítulo 53 de Isaías, após considerar o Sermão do Monte, o sermão que Jesus pregou no monte. Deus abençoe o seu coração, Deus abençoe a sua vida. A Pamela Ramos da Silva, nossa filha, acabou de entrar neste momento. Deus abençoe, bem-vinda a este momento de meditação da palavra do Senhor. Deus abençoe o seu coração. Quarta-feira estaremos aqui, nós vamos estar gravando mais um vídeo da série O Valor da Palavra de Deus em Nossas Vidas. Estaremos gravando na quarta-feira, neste mesmo horário, 9 horas, e no domingo estaremos de volta, também gravando mais um vídeo, dando prosseguimento a este assunto sobre o Sermão do Monte, o sermão que Jesus pregou no monte, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você, entra lá no meu canal no YouTube, Sansão R. Silva. Sansão, espaço, R. Silva. Curta nossos vídeos lá, para ele poder ser projetado aí pelo o YouTube. Quando você curte um vídeo no YouTube, o YouTube, ele promove esse vídeo, ele lança esse vídeo para o conhecimento daqueles que quiserem assisti-lo. Então, nos ajude a crescer no nosso canal, compartilhando os nossos vídeos ali, curtindo os nossos vídeos, dê o seu comentário também. Eu gostaria de ver lá no canal o seu comentário, em nome do Senhor Jesus Cristo. E inscreva-se também no canal, porque se inscrevendo no canal, você vai ajudar, ele está crescendo também, em nome do Senhor Jesus Cristo. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus Cristo. Volte a estar conosco na quarta-feira às 9 horas e no domingo que vem às 9 horas, ou a qualquer momento estarei gravando algum vídeo trazendo a palavra do Senhor. Qualquer dia, a qualquer momento estaremos gravando mais vídeos, fora desses dias, quarta e domingo. Outros dias, em alguns momentos, estaremos gravando outros vídeos. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Obrigado por estarem conosco neste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.